Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Agradeço você por estar aqui mais uma vez. E hoje vídeo direto ao ponto. Vamos falar aí de algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores do futebol. E também não deixe de apoiar os nossos amigos lá da A2C Promotora. É uma empresa que trabalha com diversos tipos de serviços financeiros. E o principal deles nessa época do ano aí é justamente a antecipação do fundo de garantia. Então eles fazem isso de maneira muito simples, muito rápida e sem burocracia. Estou colocando um link fixado aí nos comentários. Esse link você vai falar lá com a central deles. Aí eles vão te explicar melhor como que funciona isso. Mas para te adiantar, não depende do governo. Você vai receber via Pix, em até 5 minutinhos você já pode estar recebendo. Não precisa ser em dia útil, pode ser em feriado, pode ser em final de semana, você vai receber da mesma forma, não tem consulta ao seu nome e você pode solicitar esse serviço sem custo nenhum. É isso mesmo. Isto porque o pessoal da A2C Promotora, eles são representantes diretos da Caixa Econômica Federal. Então eles prestam esse serviço sem custo para você. Então, link tá aí fixado nos comentários, tem QR Code também, chama o pessoal lá da A2C Promotora que eu tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento deles e fala que você veio pelo nosso canal, que eles têm ali um atendimento especial para você, beleza? Tamo junto, muito obrigado aí todo mundo que tá ajudando e colaborando. Vamos lá, pessoal, ontem nós tivemos um jogo aí contra a Portuguesa, né? Palmeiras e Portuguesa, 2-0 para o Palmeiras, e uma coisa que me chamou a atenção nessa partida foi que o número de torcedores lá no Canindé, o jogo foi no Canindé, ele foi maior do que o número de torcedores na Arena Barueri. Um claro e exemplificado recado à diretoria do Palmeiras de que os caras não gostam da Arena Barueri. O Palmeiras fica insistindo nos jogos da Arena Barueri por motivos óbvios. Eu falo para vocês, meus queridos, com isso o Palmeiras perde engajamento, o Palmeiras perde renda. E já falei várias e várias vezes sobre os grandes problemas do Palmeiras ainda, da gestão do Palmeiras, decidir optar por esse caminho. Um caminho ao qual o torcedor já mostra extrema resistência. E não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Lá no clássico contra o Corinthians, deixou de ter mais de 1,7 milhões de renda que poderia ter tido, porque a arena não lotou. Mas eu não vou ficar chovendo no molhado mais sobre isso. Tá aí. Sobre o jogo de ontem, mais uma vez eu vi uma atuação muito fraca do Palmeiras. Embora os resultados do Palmeiras estão sendo positivos, eu vejo que o Palmeiras não é aquele time maturado que todo torcedor espera. Ah, mas por que todo torcedor espera, Neto? Será que a expectativa do torcedor palmeirense não tá muito alta? Não. O problema não é a expectativa do torcedor do Palmeiras que tá muito alta. O problema é porque nós já estamos na quarta temporada, basicamente com a mesma espinha dorsal de equipe, com o mesmo técnico, e a gente não consegue ver um futebol fluido da maneira como queríamos ver. Só que na sua coletiva, o Abel ele cita que realmente o Palmeiras não apresentou aquela objetividade que ele queria, mas que o resultado ele é muito importante e que isso faz parte do trabalho de consistência da equipe. Que a equipe vai errar, vai acertar, vai errar, depois vai acertar. E além disso, ele até faz um adendo, dizendo que os erros do Everton é por uma questão de treinamento e movimentação que o goleiro está mudando. Ele falou que o Everton tem que evoluir tecnicamente como goleiro. E aí ele propôs um desafio para o Everton. E essa movimentação diferente que o Everton tem feito nas saídas de bola, muito criticada inclusive pelos torcedores do Palmeiras nos últimos jogos, é justamente um desafio do Abel para que o Everton melhore a sua técnica. E o Abel deixa muito claro que o Everton, obviamente que nas palavras dele, não vai para reserva. Muita gente está falando assim, o Everton precisa do banco um pouco, precisa aliviar a pressão, só que o Abel faz o contrário. Na coletiva o Abel vem e fala que isso é um desafio que o Everton vai ter que aprender a lidar. E o Everton vai ter que aprender a fazer. E talvez vão haver alguns tropeços no caminho, no percurso. Mas que isso é de total responsabilidade dele como técnico. Porque ele está induzindo para que o Everton evolua, para que o Everton melhore. E faz parte. Faz parte da evolução típica de um atleta. Basicamente, foi esse o recado que o Abel passa
pro seu torcedor. O time de ontem, eu acho que faltou alguns testes. O Abel fala em fazer testes, isso e aquilo, mas às vezes ele vem enfrentar equipes menores com um sistema muito conservador. Ah, mas queremos ficar em primeiro. Pô, mas dá pra você colocar, por exemplo, o Estevão. O Estevão, ele é um dos jogadores que tem entrado no Palmeiras e ele tem enxergado a dinâmica tática dos times adversários e até do próprio Palmeiras. É um jogador que tem condições de enfrentar, por exemplo, um time da Portuguesa que estava com um a menos. Então, se você observar o esboço do jogo, todo o escopo de como foi o jogo, o Palmeiras não fez um jogo bom. O Palmeiras fez mais um jogo ruim. Estávamos jogando contra um adversário tecnicamente muito inferior. O adversário, grande parte da partida, estava com um a menos. E o Palmeiras ele não conseguia impor o seu jogo da maneira efetiva. E mais uma vez, aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. Eu vi o Palmeiras começar um jogo de uma forma e não vi ele melhorar no segundo tempo. Não vi ele se estruturar melhor. Não vi ele repor as peças com as substituições, o Palmeiras elevar o seu nível de atuação. Não, muito pelo contrário. Eu vi o Palmeiras, um time deficitário, perdendo fôlego no final, cedendo até alguns espaços, com algumas falhas do Everton, que quase culminaram em gol da Portuguesa. E aí, dentro da torcida do Palmeiras, lembra que eu falei pra vocês que a coisa tava meio dividido? Tem os que defendem a Leila, e tem aqueles que atacam a Leila e falam que o Palmeiras vai piorar e tal e tudo mais. Agora tá surgindo uma terceira via. É daqueles que falam que o trabalho do Abel não tá bom. Que nessa temporada, o trabalho do Abel tem deixado a desejar, o Palmeiras não apresenta uma equipe sólida, não apresenta uma equipe de confiança, e vários jogadores que no ano passado acertavam, como Piquerez, Zé Rafael, Rafael Veiga, este ano deixando muito a desejar na sua concentração, no seu desempenho, na sua atuação como um todo dentro da equipe. Nós vimos ontem, por exemplo, o Marcos Rocha jogando melhor que o Piquerez do outro lado. Piquerez já tem algumas partidas que ele não vem apresentando um bom rendimento. Nós vimos, às vezes, o Zé Rafael ficando muito de costas para os lances. Parece que o Aníbal Moreno chega e rouba todo o protagonismo dos jogadores. Parece que o meio de campo ainda não entendeu a presença do Aníbal Moreno ali. O Aníbal Moreno entrou muito bem. Em todos os jogos ele entra muito bem. E parece que os jogadores que atuam com ele ali aos arredores ainda não compreenderam o sistema de movimentação do Aníbal. E os caras ficam meio que dormindo, enquanto isso o Aníbal tá lá, tá marcando, tá roubando bola, tá jogando assistência, tá conduzindo o jogo pra trás, tá voltando. Até o Endrick não fez uma partida boa ontem. O que salvou foi o gol ali do Gabriel Menino e também o gol do Flaco Lopes, que vai mais uma vez, né, construindo tijolinho a tijolinho a sua consistência. Agora, uma coisa eu não entendi. Colocou o Lázaro no final do jogo. Por que nós não aproveitamos para colocar o Lázaro antes? Para poder ver como que é a dinâmica do jogador dentro de campo. É um jogador, tecnicamente me parece muito promissor. Só que ele precisa ter rodagem, ele só vai ficar essa temporada no Palmeiras. Então o momento de entrosá-lo, o momento de testá-lo é justamente nessas janelas que temos com equipes mais tecnicamente inferiores. E aí eu não entendi. E sobre aqueles que reclamam do Abel e tudo mais, nada a ver. Na minha opinião, nada a ver. Abel é um dos melhores técnicos, o Abel entende o Palmeiras, ele tem a maneira dele distinta de tomar as decisões, mas até hoje não podemos reclamar, porque ele já empilhou 9 títulos pro Palmeiras. Então ele merece esse voto de confiança nosso. Mas algumas decisões, algumas tomadas de decisões eu realmente fico me perguntando, né? Pô, por quê? Enfim, vitória importante, mas não podemos nos esquecer que quando pegarmos uma equipe tecnicamente igual, ou às vezes, dependendo do conceito, até superior, dependendo do caso ali, a gente pode sofrer. E isso pode vir ali nas eliminatórias da Copa do Brasil, nas eliminatórias da Libertadores, em um jogo decisivo valendo a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí sim, como que fica a coisa. É por isso que eu falo, a gente precisa testar Estevão, Lázaro, precisamos dar minutagem e rodagem para ver como esses garotos podem nos ajudar e suprir as necessidades e carências do Palmeiras, porque elas ainda existem. Coloca nas opiniões aí o que vocês acharam do jogo de ontem e de tudo isso. Vamos lá, pessoal, quero comentar com vocês um assunto aqui que envolve um pouco de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, acaba envolvendo todo mundo um pouco. Acaba envolvendo de um lado ou do outro, vai envolver todo mundo um pouco. Porque é o seguinte, vocês lembram
que a Liga Forte de Futebol, eles bateram contra a Libra, justamente pelo mecanismo de garantia mínima. A Libra estava fornecendo para o Corinthians e para o Flamengo. A Liga Forte veio e bateu contra. Ela não concordava com esses valores de garantia mínima. Eles montaram um grupo também que tinha essa mesma ideologia e seguiram lá o caminho deles. Agora eu falo pra vocês, olha só como as coisas se encaixam. Lembra que falamos lá no começo da semana que o Corinthians estava com uma proposta para escutar o que a Liga Forte de Futebol e a XP Investimentos tinham para falar com eles. Tanto que o Corinthians segurou o contrato lá com a Globo, que a Libra já estava praticamente fechando. E aí vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu, meus queridos, que a Liga Forte de Futebol junto com a XP estão propondo para o Corinthians praticamente uma garantia mínima. E aí, na matéria aqui do GE, essa matéria do GE, beleza? Ó, matéria do GE. Eles falam o seguinte, ó. Na disputa entre os blocos que se arrasta há mais de um ano, a Liga Forte de Futebol se opôs radicalmente à garantia mínima nesses termos, em particular em benefício do Flamengo. Então quer dizer que agora a Liga Forte de Futebol chega pro Corinthians e fala assim, não, calma. O que a gente era contra era o Flamengo receber a garantia mínima. Nós nunca fomos contrários a vocês. E aí eles apresentam uma nova proposta pro Corinthians, que eles chamam de colchão. Só que esse colchão é uma forma diferente de você falar garantia mínima. Os caras são espertos. Os caras são do mercado financeiro, ó. Eu trabalhei no mercado financeiro. E às vezes eu tinha que vender alguns produtos e a gente tinha que mudar os termos das coisas. Um exemplo aqui. Em vez da gente falar multa, a gente falava taxinha. Você tá ligado? Em vez da gente falar contrato, a gente falava compromisso. Porque existem alguns termos que dão gatilho nas pessoas. E elas tendem a recuar. Então a gente ia lá, colocava palavras mais, tranquilas, para que o contratante do serviço, ele ficasse mais à vontade e sentisse nesses termos mais flexibilidade. Mas na verdade era multa e na verdade era contrato de 1 ano de fidelidade. Era basicamente isso, só que a gente falava de outra maneira. Então o mercado financeiro ele tem muito disso. Aqui eles chamaram de colchão. Mas na verdade esse colchão nada mais é do que praticamente uma garantia mínima. Por quê? Porque eles querem disponibilizar para o Corinthians, olha isso. Eles querem disponibilizar para o Corinthians, se o Corinthians assinar, 100 milhões de reais. E lá no final do ano, se o Corinthians tiver mais que isso de diluição para receber dos direitos, eles vão lá e eles interam. É um mecanismo muito doido, mas eles sabem que o Corinthians vai ter mais que 100 milhões. Qualquer um sabe, meus queridos, que Corinthians, que Flamengo e que Palmeiras vão ter mais que pelo menos 100 milhões de reais. Então, o que eles estão fazendo basicamente é uma garantia mínima. Vai ter o recebimento também pela assinatura do contrato. Agora eu pergunto pra vocês, eles eram contra a garantia mínima na Libra, porque eles falavam que essa garantia mínima acabava acontecendo em detrimento a outros clubes e diluía todo esse valor. E os clubes que fazem parte da Liga Forte de Futebol? E agora? Como que fica? Sabendo que eles vão entregar, agora já, um adiantamento de 100 milhões de reais pro Corinthians. E por que eles propuseram isso? Porque eles querem trazer o Corinthians pro grupo, certo? Para fortalecer o alavanque de audiência. E também o Corinthians passa por uma situação financeira complicada. Então eles forneceram um adiantamento pro Corinthians, olha só. É mais 100 milhões para eles trabalharem, operacionalmente falando. Vocês entenderam? E agora, na matéria, eles falam que eles se opunham, em particular, benefício do Flamengo. Então agora o Corinthians, para eles, não é mais o vilão. Vocês viram como que funciona a política? Vocês viram o que é o dinheiro? Por quê? Porque eles já entenderam que o Flamengo não vai mudar de lado. Que o Flamengo vai ficar do lado de lá. E querendo ou não, para nós que estamos na Libra, é importante a permanência do Flamengo lá. Para ajudar, a levantar esse dinheiro. Agora, a saída do Corinthians também pode refletir uma queda importante, e já falamos sobre isso em outro vídeo. Volte a alguns vídeos anteriores e você vai ouvir
o que falamos sobre essa situação, beleza? E pessoal, recentemente o Veiga ele fez uma entrevista lá no SBT, acho que foi no Arena SBT, e ele falou que para a próxima temporada agora, como que ele enxerga o futebol. Ele fala assim, né, onde o Palmeiras pode ter mais problemas, mais concorrências em relação às competições. E o Veiga ele deixa bem claro ali sobre o Flamengo, olha só o que ele falou. Considerando tudo que vem acontecendo ultimamente, o Flamengo é um adversário de respeito. É agradável enfrentar o Flamengo, já que eles também possuem uma equipe muito forte. Eles têm competido por títulos conosco. Essa melhora de performance do Flamengo, eu também vejo isso. Eu acredito que esse ano nós teremos uma Libertadores mais disputada, só que lógico que jogos de Palmeiras, Flamengo, até mesmo Atlético Mineiro, até mesmo o próprio Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, são jogos que vão acabar chamando mais a atenção. São jogos que vão acabar atraindo mais o público a querer assistir, a querer entender essas equipes melhores. Beleza? Tá aí, ó, palavras do Rafael Veiga sobre o time que provavelmente tem ali a maior rivalidade com a gente nacionalmente falando este ano. Beleza? Fica nas opiniões aí, galera. Tamo junto, valeu, falou, até mais.